Nosso estudo de hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 28. E aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago e subiu ao monte para orar. E Emmanuel vem comentar na lição 105 do livro Caminho, Verdade e Vida, nem todos. Digna de notar-se a atitude do mestre, convidando apenas Simão e os filhos de Zebedeu para presenciar a sublime manifestação do monte, quando Moisés e outro emissário divino estariam em contato direto com Jesus aos olhos dos discípulos. Por que não convocou os demais companheiros? Acaso Filipe ou André não teriam prazer na sublime revelação? Não era Tomé um companheiro indagador, ansioso por equações espirituais? No entanto, o mestre sabia que a causa das suas decisões, e somente ele, poderia dosar convenientemente as dádivas do conhecimento superior. O fato deve ser lembrado por quantos desejam forçar a porta do plano espiritual. Certo, o intercâmbio com esse ou aquele núcleo de entidades do além é possível, mas nem todos estão preparados a um só tempo para a recepção de responsabilidades ou benefícios. Não se confia imprudentemente um aparelho de produção preciosa, cujo manejo dependa de competência prévia, ao primeiro homem que surja, tomado de bons desejos. Não se atraiçoa impunemente a ordem natural. Nem todos os aprendizes estudiosos receberão do além num pronto as grandes revelações. Cada núcleo de atividade espiritualizante deve ser presidido pelo melhor senso de harmonia, esforço e afinidade. Nesse mistério, além das boas intenções, é indispensável a apresentação da ficha de bons trabalhos pessoais. E no mundo toda a gente permanece disposta a querer isso ou aquilo, mas raríssimas criaturas se prontificam a servir e a educar-se. Interessante, né? A vida do Cristo, ela foi o tempo todo uma exigência de provas. Todo lugar que ele ia, as pessoas queriam saber se ele era mesmo o Messias, queria provas de se ele curava, mostrar o poder magnético dele de alguma maneira. Aliás, ele mesmo cansou de dizer para a gente, né, que para a gente tomar cuidado com os falsos cristos e falsos profetas. Então, isso também se dirigia com relação a ele. Mas quando foi um episódio de manifestação espiritual direta por quê? Porque Moisés e Elias eram dois personagens muito conhecidos e muito debatidos na cultura judaica. Porém, historicamente, embora alguns historiadores discordem quanto ao tempo em que Moisés viveu, alguns historiadores acreditam que foi 4.000 anos antes de Cristo, outros acreditam que foi 6.000 anos antes de Cristo. Já tinha bastante tempo que Moisés havia desencarnado. Moisés é aquele legislador hebreu que foi criado no Egito e quando descobriu que na verdade era judeu, promoveu o êxodo da escravidão que o Egito impunha aos judeus. E acabou sendo o primeiro legislador, escreveu os 5 livros que constituem a fé do judeu até hoje, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. E Jesus simplesmente vai encontrar com Moisés em espírito. Elias, segundo alguns historiadores, havia desencarnado 200 anos antes. Também foi o profeta que tem aquela história com Baal e também tirou a vida de algumas pessoas enquanto esteve vivo. Tem uma história toda também descrita no Velho Testamento sobre Elias e que é um dos principais profetas do Velho Testamento. E aí Jesus só convida Pedro, Tiago e João. E é interessante a gente notar também que no livro Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, pelo médico, a gente vai encontrar principalmente a história desses 3, de Pedro, Tiago e João, além da história de Paulo de Tarso, que chegou depois. Mas Pedro e Tiago foram aqueles que ficaram na casa do caminho, do início ao fim, dando início ao edifício que hoje a gente chama de movimento cristão. E João, ele ficou até o final da vida dele, ele era o mais novo, né, e ficou até o final da vida dele, pregando o Evangelho, fazendo um trabalho maravilhoso. Quando ele já não tinha mais forças para falar, ele apenas repetia: amai-vos, meus filhos, amai-vos. Já era bem idoso. E esse episódio, ele tem uma simbologia muito, muito legal para a gente. Em primeiro lugar,
Dos 12, Jesus só escolheu esses 3. Não escolheu todos os outros discípulos. Por quê? Porque para alguns trabalhos, para algumas manifestações, a gente tem que selecionar, assim, tem que ser aquela pessoa que esteja mais bem preparada. E como é que se fica mais bem preparado? É muito mais aquela pessoa que se dedica de coração, já chegou o momento em que ela realmente faz um trabalho com resignação, com vontade. A gente fala, mas isso é privilégio. Não, não é privilégio, isso acaba sendo mérito. E quanto mais a pessoa começa a trabalhar mesmo com vontade, buscando a sua reforma íntima e buscando o alívio da dor do próximo, as portas vão se abrindo para essa pessoa, sim, com o tempo. E o que acontece é que daqui a pouco as revelações naturalmente chegam. Mas elas começam a chegar porque não está sendo interesse pessoal, interesse mesquinho. Então o que acontece? Vou dar um exemplo aqui. Você começa a se interessar por algumas pessoas que estão doentes. Então você vai com dedicação, você vai até a casa da pessoa, você leva a mensagem da doutrina, você leva aí os mantimentos que ela precisa para sobreviver, você inclui aquela pessoa nas suas preces, você começa a manter contato com os parentes, como é que está, você tem essa preocupação. Aí do nada, você está um belo dia deitado na sua cama e você começa a ouvir aquela vozinha falando, olha, corre lá, dá uma ajuda porque fulano está precisando, aconteceu isso e isso. É a primeira vez que acontece com você, você simplesmente pega o telefone, tá tudo bem? A pessoa confirma, não, não está não. Acontece. Ah, você teve uma revelação, essa revelação ela aconteceu por quê? Porque você agora está se dedicando, se você está se dedicando, eles começam a entender do outro lado da vida que você pode ser utilizado como instrumento. E assim são as manifestações de maneira geral para todo tipo de serviço. Se o tipo de serviço que você se interessou não foi esse de se interessar por uma pessoa doente, se interessar pela sua casa espírita, a mesma coisa aconteceu agora. Eu acordei nesse momento e falei, meu Deus, estou indo para a casa espírita, como é que a minha casa deve estar? Aí logo em seguida peguei uma mensagem aqui no grupo de WhatsApp mostrando as fotos do centro alagado. Então, estamos esperando lá agora com um rodo para secar o centro, para a gente poder fazer a nossa reunião. E é assim, porque é coisa normal, não, é porque o foco da minha atenção está sendo aquele, estão precisando de mim, eu estou fazendo esse vídeo agora e estou indo para lá daqui a pouco para poder estar preparando. Então, assim que as coisas vão acontecendo, as coisas vão acontecendo à medida da sua preocupação, à medida da sua dedicação. E tem um episódio também interessante que não está narrado aqui nessa lição de hoje, mas está narrado em outros. Vamos lembrar aqui, né? Jesus subiu um monte, chega lá em cima, ele vê Moisés e Elias. A visão foi tão firme, tão forte, que Pedro, Tiago e João acharam que eles estavam encarnados e queriam perguntar ao mestre se montava a barraca para eles poderem pernoitar naquele local lá do monte. Quando eles descem o monte, Jesus fala para eles, não conta para ninguém, né, o que vocês viram aqui em cima. Não contar para ninguém pode ter dois objetivos. O primeiro objetivo é simplesmente porque quem fosse pego se comunicando com espíritos, na verdade, não tem como dizer que Moisés e Elias estavam encarnados só como espírito. As pessoas eram condenadas à morte. Está lá no Velho Testamento, no livro de Levítico, no livro de Deuteronômio. Né? Ou melhor, corrigindo, no livro de Números e Deuteronômio. Está lá a condenação de se comunicar com o espírito. Mas tem um outro objetivo principal, é que essas experiências espirituais não se comentam com qualquer pessoa. O que você vai comentar, você vai virar motivo de chacota, motivo de curiosidade, motivo que não é absolutamente o objetivo. A gente guarda para a gente e a gente vai ter as respostas, vai ter a razão pela qual está sendo contactado, a gente vai ter no momento certo, no momento adequado. Mas a gente tem que começar a pensar assim, estou recebendo essa informação por quê? Tem alguma utilidade? Eu posso ajudar de alguma maneira? E a hora que a resposta aparecer, pode, aí sim, a gente começa a colocar a nossa energia, a nossa vontade à disposição dos bons espíritos, e assim a gente vai descobrindo que a gente tem, na verdade, sempre teve grandes amigos do outro lado da vida, é tudo, esses dois planos se entrelaçam o tempo todo, e só depende de cada um de nós, a gente está sentindo que é a alegria desses cristãos mais antigos, quando a gente se coloca no serviço e consegue estabelecer essa comunhão com eles. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Obrigado, Emmanuel, pela reflexão.